E aí, pessoal, tudo bom? Então, alguns de vocês me pediram para eu fazer um outro vídeo parecido com aquele vídeo de geometria analítica, só que dessa vez sobre álgebra linear. Então, eu decidi fazer esse vídeo de hoje. Nesse vídeo a gente vai ver tudo o que você precisa saber antes de fazer o curso de álgebra linear. Então, eu vou contar um pouquinho para você sobre o que você vai estudar em álgebra linear. E me desculpa se nessa parte eu devagar muito, mas é que álgebra linear é um dos meus cursos favoritos. Eu estudei mais de uma vez em diferentes oportunidades e eu acredito que com certeza, talvez seja das matérias de graduação, tá ali no topo das mais interessantes, se você souber aproveitar. Então, depois de explicar para você mais ou menos como vai ser o curso de álgebra linear, a gente também vai falar sobre como foi esse curso para mim, porque o curso de álgebra linear é bastante vasto, você pode ver ele de várias maneiras diferentes. Onde você vai usar esse curso e quais são algumas das coisas que você deveria retirar desse curso que você vai usar em outras disciplinas, além de pré-requisitos e, óbvio, recomendações de livros básicos, avançados em português e inglês, etc. Então vamos começar. Álgebra linear. Então, álgebra linear é o estudo de um objeto matemático chamado espaço vetorial. Espaço vetorial é uma estrutura matemática, é muito parecido com o que você estudou em geometria analítica, né? Em geometria analítica você estudou o que é um vetor e o espaço vetorial é a definição algébrica de um conjunto de vetores. E aqui a gente não necessariamente vai falar de vetor da mesma maneira que você falava em álgebra linear, usando setinhas. Para a gente, vetor vai ser qualquer objeto matemático que obedece alguns axiomas ou propriedades, digamos assim. Então, geralmente um espaço vetorial vai ser um conjunto, que eu vou representar aqui por V. Esse conjunto ele vai estar atrelado a duas operações. Uma operação de adição, então se você tem dois elementos U e V desse seu conjunto V, você consegue dizer que a soma deles também vai ser um elemento de V. E ele vai estar atrelado a um produto, mas esse produto ele vai depender de um corpo. Geralmente esse corpo vai ser ou R ou C, mas pode ser qualquer corpo, pode ser um corpo aleatório, tipo, sei lá, K, desde que ele satisfaça as propriedades de ser corpo. E essa propriedade é que se você pegar qualquer elemento alfa do corpo e multiplicar ele por um vetor do V, então o resultado ainda vai ser, escrevi errado aqui, alfa V ainda vai pertencer a V, onde esse alfa é um elemento do corpo, por exemplo, R. Então você vai estudar esse objeto aqui, é um conjunto com duas operações, uma operação de adição e uma operação de multiplicação por escalar. E ela vai esse conjunto, essa estrutura vai obedecer algumas propriedades. Se ela obedecer as propriedades que você gostaria, você vai chamar isso aqui de espaço vetorial. E alguns exemplos de espaço vetorial. Você estudou há alguns meses atrás, né? Você estudou, por exemplo, o R2, que é o conjunto de todos os pontos A e B, onde ambos A e B são elementos de R. Você geralmente representava ele por um plano cartesiano, etc. Você também estudou outro espaço vetorial, que foi o R3, e, de maneira geral, o Rn também é um espaço vetorial, um espaço de n dimensões. Outro espaço vetorial que você talvez conheça muito bem é o espaço C, conjunto dos números complexos, aqueles números que podem ser escritos da forma A mais BI, onde esse I é a unidade imaginária. Isso aqui também é um espaço vetorial, porque se você somar dois elementos complexos, o resultado ainda é um elemento complexo, e você pode multiplicar um número complexo por um número real, alfa, e o resultado ainda vai ser um número complexo. Então, ele também é um espaço vetorial. Na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele é mais parecido com os números reais no sentido de que ele também forma um corpo. Outro conjunto que forma um espaço vetorial por exemplo, eu vou representar aqui por uma letra diferente, eu vou chamar de P, que vou colocar aqui R só para saber que é com relação a R, que é o conjunto dos elementos da forma AX mais B, onde A e B são números reais.
Esse R aqui é o mesmo R que aparece aqui. Poderia ser PC. Então, esse aqui é o conjunto dos polinômios ou das funções lineares, né, da forma ax mais b. E isso aqui também forma um espaço vetorial. Você vai ter a soma, você vai ter a multiplicação por um escalar, e o resultado vai ser também que ele satisfaz as propriedades de espaço vetorial. Então, qual é a parte interessante dessas três coisas aqui serem espaços vetoriais? É que qualquer elemento deles você vai chamar de vetor. Então, isso aqui é um vetor, isso aqui também é um vetor, e um polinômio de grau 1 também é um vetor. Então, lembra quando eu disse no vídeo de geometria analítica que não valia muito a pena você se prender à noção de vetor como uma setinha? É justamente por isso, porque um polinômio não é uma setinha. Mesmo assim, ele satisfaz as propriedades de vetor, então ele é um vetor, porque ele faz parte de um espaço vetorial. Então, isso mostra para você que os tipos de conjunto que você vai lidar e os tipos de coisa que você vai chamar de vetor, elas vão ser muito mais genéricas do que o que você estava acostumado, pelo menos, em geometria analítica. E, como tudo em matemática, você geralmente estuda um espaço e a relação entre esse espaço. Aqui a gente vê um pouquinho do espaço, mas está faltando a relação entre o espaço, que a gente vai chamar de transformação linear. Então, geralmente, tudo que você estuda em matemática, de maneira mais abstrata, vai envolver estudar um conjunto com determinadas propriedades, ele vai ter uma estrutura, e depois estudar as relações entre esses conjuntos. No caso da álgebra linear, de transformações lineares. No caso de álgebra abstrata, você estuda grupos e depois homomorfismos. No caso de teoria das categorias, você estuda categorias e morfismos. E assim por diante. Muitas coisas na matemática funcionam assim. Você estuda o espaço dos objetos e depois a relação entre os espaços. Funções é a mesma coisa, né? Você tem um conjunto e a relação entre dois conjuntos a gente chama de função, dado que ela satisfaz algumas propriedades. Então, o que é transformação linear? Transformação linear geralmente a gente vai representar por T e ela vai relacionar dois espaços vetoriais. Então, eu poderia pegar uma transformação que transforma um elemento de R2 num elemento de C. Eu poderia pegar uma transformação que transforma um polinômio de grau 1 em um elemento de R2, e etc. Ela poderia fazer o que ela quisesse com essas coisas, desde que fosse linear, ou seja, desde que ela preservasse a adição e a multiplicação por escalar. Preservar, eu quero dizer, somar dois elementos em R2 seria a mesma coisa que somar a imagem desses elementos em C através da transformação T. Então, esses são os dois grandes objetos que você vai estudar na álgebra linear. E por que é interessante fazer isso? Porque logo, logo você vai descobrir que muitos desses espaços você pode atrelar a ele uma ideia de dimensão. E a dimensão é a parte mais importante da álgebra linear, porque é ela que vai distinguir a álgebra linear de análise funcional, que é um conteúdo que geralmente você vê no final da graduação ou no início do mestrado. Análise funcional também é o estudo de certos espaços vetoriais, um pouco mais interessantes, que são chamados espaços de Banach e espaços de Hilbert, só que eles têm dimensão infinita, geralmente. Na álgebra linear, você está mais preocupado com espaços vetoriais que têm dimensão finita. E um teorema muito importante disso é que, se o seu espaço vetorial tem dimensão finita e ela é igual à dimensão de outro espaço vetorial, então esses dois espaços são ditos isomorfos. Então, por exemplo, o R2 tem dimensão 2, o conjunto C tem dimensão 2, o espaço dos polinômios de grau 1 também tem dimensão 2. Como todos esses espaços têm dimensão 2, eu digo que todos eles são isomorfos. O que eu quero dizer com eles serem isomorfos? Quer dizer que, do ponto de vista da álgebra linear, não existe nenhuma diferença entre esses espaços. Você ser um polinômio, ou você ser um par ordenado, ou você ser um número complexo, do ponto de vista da álgebra linear, dos teoremas de álgebra linear, não existe diferença nenhuma. O resultado que é válido para o C é válido para R2, que é válido para o espaço dos polinômios. Eu poderia simplesmente chamar esses três caras aqui de V, de espaço vetorial, e as propriedades que valem para um valem para o outro. Então, esse é um dos principais resultados de álgebra linear. Se dois espaços vetoriais têm a mesma dimensão, então você pode identificar eles, de certa forma. E qual é a graça de identificar espaços vetoriais? É que você pode resolver problemas de um em outro espaço.
Deixa eu mostrar para você mais ou menos como funciona isso aqui. Então, para mostrar como funciona isso, deixa eu fazer um exemplo de uma transformação linear. Considera essa transformação linear aqui, transformação linear T, que ela transforma um elemento AB no elemento, acho que é 0A, acho que é isso. Transforma o elemento AB no elemento 0A. Então, a gente pode imaginar ela como sendo uma transformação do R2 no R2. Então, se eu fosse olhar no R2, essa transformação linear estaria fazendo algo mais ou menos assim. Você pega um vetor aqui, AB, e aí você desconsidera a abscissa dele, então ele vai ser um vetor a partir de agora aqui no eixo Y, e a ordenada dele vai ser o A. Então, ela não é exatamente uma projeção, mas é isso que ela faz. Então, nós temos essa transformação linear aqui. Para qualquer vetor, você retira a abscissa dele, retira a abscissa, e a ordenada passa a ser o valor anterior da abscissa. Então, a gente pode imaginar essa transformação como sendo do R2 no R2, e ela teria mais ou menos essa figurinha aqui. Mas o mais interessante é quando a gente olha essa transformação em outro espaço. Por exemplo, vamos deixar de olhar essa transformação no R2 e passar a olhar essa transformação no C, porque afinal de contas, esses dois espaços são o mesmo objeto. Aliás, no C não, vamos olhar ela no espaço dos polinômios. Então, no espaço dos polinômios, então vamos fazer aqui, no espaço dos polinômios, o que essa transformação linear vai fazer? Se eu pegar um polinômio da forma ax mais b e eu aplicar a transformação linear, o que vai acontecer com ele? Eu vou usar o meu isomorfismo para voltar para o R2. No R2, essa transformação linear com esse vetor ax mais b transforma ele no vetor 0a. E agora eu olho esse vetor 0a de volta no espaço dos polinômios. Polinômios. E esse vetor no espaço dos polinômios é o vetor A. O vetor, no caso, o polinômio A. Então, você conhece essa transformação linear aqui, né? Que transforma ax mais b em A. Isso aqui é a derivada. É a derivada com relação a x. A derivada com relação a x de um polinômio de grau 1 transforma ax mais b em A. Então, a transformação linear que a gente mostrou aqui no R2, se você olhar ela no espaço dos polinômios, o que ela é exatamente a derivada. E eu deixo como exercício para você aí analisar o que aconteceria com essa transformação linear de C em C. Você usa o isomorfismo para retornar ao R2, faz a transformação linear e desce de volta no C. O que vai acontecer com o ponto A mais BI? Como é que ele vai aparecer aqui depois da transformação linear? Então, essa é uma das coisas interessantes de poder determinar isomorfismos entre esses espaços, é que você resolver um problema em um espaço, por exemplo, aqui no espaço dos polinômios, seria tirar a derivada. Mas aí eu não preciso mais tirar a derivada. Eu olho para essa transformação linear de R2 em R2 e eu uso o meu isomorfismo para retornar ao espaço dos polinômios. E querendo ou não, o que eu executei aqui foi a derivada. Outra transformação linear interessante, vou tentar encaixar ela bem aqui, é essa aqui, ó. É T de AB, que transforma isso no vetor A sobre 2 mais B. Nesse caso, a gente está transformando um elemento do R2 em um elemento de R, está transformando ele direto num número real. E o conjunto dos números reais também é um espaço vetorial, né? Só que esse espaço vetorial em especial, essa transformação linear em especial, ela se chama de funcional linear. E funcional é uma coisa que você vai usar bastante no futuro, então é interessante ver essas coisas. Basicamente, são transformações lineares que levam do espaço vetorial no corpo que está atrelado a ele. E essa transformação linear aqui você também conhece, você talvez só não esteja reconhecendo. Para você reconhecer, a gente faz o exercício de novo. Vamos olhar essa transformação linear, como seria ela do espaço dos polinômios nele mesmo. Então, nesse caso não nele mesmo, né? Nesse caso em R, que vai ser um funcional linear. Então, a gente pega um vetor aqui no espaço dos polinômios, ax mais b. A gente olha para ele em R2, então ele vai ser representado como um ponto AB. A gente faz a transformação linear e obtém aqui A sobre 2 mais B. E a gente retorna para o nosso espaço anterior aqui, A sobre 2 mais B. Qual seria a transformação linear que executaria essa operação aqui? Ou, no caso, qual seria o funcional linear? Você talvez não esteja reconhecendo de imediato, mas é a integral de 0,1 de ax mais b, dx. Ela vai executar essa transformação aqui.
Então, essa transformação no espaço do R2 para o R, se eu olhar ela no espaço de polinômios para R, ela vai ser a integral de 0 a 1 do vetor x mais b. Isso mostra para você, então, o poder da álgebra linear. Eu acabei de mostrar para você que duas operações que você aprendeu em cálculo se tornam apenas exemplos de coisas que você vê em álgebra linear. Então, do ponto de vista da abstração matemática, a gente pode dizer, de certa forma, que a álgebra linear é um pouco maior do que cálculo, ou pelo menos não maior, porque cálculo estuda coisas como infinitos e infinitésimos, então não é necessariamente maior, mas a álgebra linear tem a capacidade de abstrair noções de cálculo, como transformações lineares, no caso da derivada e da integral, e estudar elas de um ponto de vista mais abstrato. Embora a álgebra linear não lide com épsilons e deltas, como é o caso do cálculo. Um outro teorema muito importante de álgebra linear é que toda transformação linear, T, ela pode ser representada como uma matriz. Isso é uma consequência de você estar em espaços de dimensão finita. Se você está num espaço de dimensão finita, então existe uma correspondência entre transformações lineares e matrizes. Ou seja, toda transformação linear é uma matriz, toda matriz é uma transformação linear. E isso dá uma justificativa muito bonita para o que realmente é uma matriz. No ensino médio, você estava acostumado a estudar matrizes como, sei lá, um objeto que apareceu do nada no seu livro didático, ou uma tabela. Mas, na verdade, não. Uma matriz, ela é uma transformação linear. Ela gera operações ou executa operações nos vetores do plano, do espaço, de qualquer espaço vetorial. E essas transformações sempre são lineares. Então, para mim, essa é uma das maneiras mais interessantes de entender o que realmente é uma matriz. Além de, depois, mais tarde, dar justificativa para coisas como o determinante de uma matriz, que é o produto dos autovalores da transformação linear e etc. Acho que a teoria de álgebra linear é o que coloca sobre bases mais sólidas o que é a noção de matriz e a noção de determinante. Então, como existe uma correspondência entre transformações lineares e matrizes, significa que essas duas transformações lineares que a gente viu, tanto a derivada como a integral, elas também têm uma representação matricial. Por exemplo, você pode ver a derivada, não a derivada geral, né, mas a derivada restrita a esse espaço vetorial aqui dos vetores ax mais b, como sendo a seguinte transformação linear, ou a seguinte matriz. Então, se eu pegar um vetor AB, e eu multiplicar ele por essa matriz, 0, 0, 1, 0, o resultado que vai sair vai ser o vetor 0A. E esse vetor, se eu olhar ele no espaço dos polinômios, ele é o vetor 0x mais A, que é justamente a derivada. Então, a gente pode dizer que essa matriz aqui, de certa forma, ela faz o mesmo trabalho que a derivada e faz o mesmo trabalho que essa transformação linear. Então, você acabou de ver que a derivada, em alguns casos, pode ser representada como uma matriz, que eu acho que é um dos resultados muito legais e inesperados de álgebra linear. Deixo aí como exercício para você, se você consegue descobrir qual é a matriz que vai representar essa transformação linear aqui, que é a integral de 0 a 1 do polinômio. No caso, não vai ser uma matriz quadrada mais, porque os espaços têm dimensão diferente, mas ela vai ser uma matriz linha, um vetor linha. Então, isso aqui é mais ou menos tudo que você vai ver em álgebra linear. Desculpa se eu falei muito, mas como eu disse, é realmente um negócio que me anima. Como foi o curso de álgebra linear para mim? Para mim, a álgebra linear não foi exatamente desse jeito que eu mostrei para você agora, porque geralmente na graduação e porque eu estava num curso de licenciatura, a álgebra linear foi um curso muito mais computacional. Então, no curso de álgebra linear, eu fiz muita conta com matriz, muita verificação de que espaço é espaço vetorial, de que transformação é realmente linear. Então, o meu curso foi muito computacional, mas depois eu tive a oportunidade de fazer um segundo curso de álgebra linear, e esse segundo curso ele foi mais matemático, no sentido de que a gente estava mais preocupado com demonstrações e coisas assim. Então, dependendo da sua graduação, pode ser que você veja uma das duas coisas. E eu realmente acho que não tem nenhum demérito em nenhuma nem em outra, porque a álgebra linear é um dos campos mais aplicados da matemática. Então, se você vê um curso de álgebra linear mais computacional, pode ter certeza que você vai encontrar muitas aplicações disso em
otimização, em computação e etc. Então, ver um curso mais computacional não é demérito algum. Ver um curso mais matemático também não. Mas é importante você saber que existem as duas coisas. Seria bom talvez você usar 2 livros, ou se você tiver a oportunidade de fazer o curso de álgebra linear uma segunda vez também, não seria uma má ideia para você realmente ter os 2 pontos de vista da coisa. Então, o meu curso ele foi mais computacional, a gente fez muita conta mesmo, mas depois eu fiz um curso mais matemático, que eu acho que valeu mais a pena. E essas coisas que eu expliquei para vocês, eu não aprendi nesse primeiro curso. Talvez um pouco no segundo, mas foi ensinando álgebra linear e lendo, estudando por conta própria que todas essas conexões fizeram sentido para mim. Por exemplo, perceber que o fato da derivada ser uma operação linear, que você vê em cálculo, e associar isso com ela sendo também uma transformação linear entre 2 espaços de polinômios e conseguir construir a matriz que deriva, isso eu percebi sozinho. Eu não lembro se eu vi em algum livro ou se alguém me contou, mas eu não tenho certeza que não foi em uma aula. Então, esses tipos de conexão, geralmente você chega neles quando você está estudando por conta própria. Bom, onde você vai usar? Onde vai usar? Onde você vai usar esse curso de álgebra linear? Algumas disciplinas. A primeira disciplina, se você já não estiver fazendo ela, é cálculo 2, que é o estudo de derivadas parciais. Com certeza você vai usar muita álgebra linear ali. O segundo é cálculo 3, que é o estudo de integrais duplas, triplas e integrais de linha, pelo menos foi isso para mim. E um terceiro, que talvez seja um pouco mais escondido, mas eu garanto que você vai usar, que é cálculo 4. Para mim, cálculo 4 foi equações diferenciais ordinárias. Pode ser que para você não tenha você não tenha cálculo 4, mas tenha equações diferenciais ordinárias com um nome diferente. Por que você usa álgebra linear em equações diferenciais ordinárias? Porque se você tem uma equação diferencial, tipo essa aqui, onde isso aqui é um operador diferencial, então ele envolve algumas derivadas. Se esse C aqui é igual a 0 e se esse operador é linear, então isso mostra para você que esse U pertence ao núcleo dessa transformação linear. Então, U ele pertence ao núcleo do F. E o núcleo do F vai ser um espaço vetorial se a função, o operador f for um operador linear. Então, se essas duas coisas ocorrerem, você vai garantir que esse U é um vetor, logo a combinação linear de 2 vetores vai ser também um vetor do mesmo espaço. Se é um vetor do mesmo espaço, ele também é a solução da equação diferencial. O que isso quer dizer? Você não precisa encontrar todas as soluções de uma equação diferencial. Você encontra 2 ou uma quantidade suficiente para formar uma base daquele espaço. E se você consegue formar uma base, você garante que todas as outras soluções são obtidas através de combinação linear. Essa é uma pequena divagação aqui. Mas isso é um resultado de equações diferenciais ordinárias e tudo isso aqui é álgebra linear. E o que eu acho que você deveria guardar do curso de álgebra linear? Então, eu vou colocar aqui algumas coisas para você lembrar. Com certeza vai ser muito útil você ter em mente sempre exemplos de espaços vetoriais, porque é bom você saber reconhecer um espaço vetorial imediatamente. Tenha sempre em mente também a noção de funcional, porque à medida que você aumenta na matemática, você está acostumado a estudar funções, né? Mas logo, logo você vai começar a estudar funções de certos espaços, por exemplo, o espaço das funções contínuas ilimitadas em R, por exemplo. E isso aqui não é mais um corpo, mas é apenas um espaço vetorial. E se ele é um espaço vetorial, esse F aqui passa a ser um funcional linear. E muitos problemas de otimização e de análise funcional é basicamente o estudo de funcionais lineares. Então, a ideia de funcional é muito importante, ela está bem clara na sua mente. Sobre espaços vetoriais, também é bom você ter a noção de dual e bidual na sua mente. O dual e o bidual de um espaço vetorial, porque o dual e o bidual, eles vão aparecer muito se você continuar estudando análise. Você vai ver que o dual e o bidual, eles estão intrinsecamente envolvidos com noções de convergência fraca e etc. É justo essa noção de dual e bidual. Outra coisa que seria bom
você ter em mente é a noção de produto interno, que você vê também em álgebra linear, geralmente vai ser denotado assim, a partir de agora. E você também vai usar, se você fizer análise funcional, você vai ter lá os espaços de Hilbert, que são espaços com um produto interno. Muito bem. Eu esqueci de listar coisas que você talvez veja no curso de álgebra linear. Então, vamos escrever aqui uma ementa rápida e, aproveitando que a gente vai escrever a ementa, vamos colocar aqui pré-requisitos. Pré-requisitos para o curso de álgebra linear, realmente, cursos de matemática abstrata geralmente não tem pré-requisitos, porque você define o que é o objeto no início e deriva todas as propriedades dele. Então, não existe nenhum pré-requisito técnico que, tipo assim, você não consegue aprender se você não viu isso. Então, pré-requisitos, de certa forma, não tem nenhum. Porém, uma sugestão, talvez numa boa intenção, seria você ver um curso de geometria analítica antes, porque o curso de geometria analítica nada mais é do que o estudo de um exemplo de um espaço vetorial. Então, se você fez geometria analítica, você estará em boas mãos, mas tecnicamente você não precisa ver nada. Por isso que geralmente o curso de álgebra linear e geometria analítica são vistos ao mesmo tempo. Outra coisa que talvez você tenha estudado bastante geometria analítica, mas se não, é bom você revisar seu ensino médio sobre matrizes e determinantes. Sistemas lineares é algo que vai estar intrínseco nessas duas coisas, mas matrizes e determinantes não tenha dúvida alguma que você vai precisar. E aí, o que se estuda em álgebra linear? Primeira coisa é a noção do que é um espaço vetorial. E aí, na noção de espaço vetorial, você vai aprender, por exemplo, o que é um subespaço, e como você consegue identificar um subespaço. Você também vai ver alguns exemplos e coisas assim. Depois você vai estudar transformações lineares, que é as transformações lineares entre dois espaços vetoriais. Em particular, você vai ver dois subespaços. O primeiro deles vai ser a imagem de uma transformação linear e a outra vai ser o núcleo de uma transformação linear. Em transformações lineares, você vê um caso especial de transformações lineares, que são os funcionais lineares, e você também vê isomorfismos entre espaços vetoriais. Você vai ver também aqui um teorema muito importante, que é o teorema do núcleo e da imagem. E aqui eu esqueci de adicionar em espaço vetorial, outra coisa que você aprende é base e dimensão. Se você determina a base de um espaço vetorial, você determina a sua dimensão. Coisas como vetores LI, LD, tudo faz parte desses tópicos aqui. Daí o seu professor ele pode decidir seguir por dois caminhos. Um caminho é um caminho mais aplicado, onde você vai ver coisas como diagonalização, processo de Gram-Schmidt, coisas assim, que eu acho que é um caminho mais aplicado. Ou ele pode ir por um caminho mais matemático, que é ver coisas como espaços duais e formas bilineares. Tudo isso aqui vai envolver, por exemplo, produtos internos e coisas assim. Mas qualquer caminho que você seguir pela álgebra linear, você estará bem servido, mas o mais importante são esses dois aqui, e as demais coisas também são importantes, mas vai depender muito do tempo e do estilo de aula que seu professor estiver lidando. Muito bem, então chegou a hora dos livros. Quais livros eu recomendo você usar para o curso de álgebra linear? Deixa eu pegar aqui. Só um segundo. Vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu recomendo para você é o livro do Elon. O livro do Elon não é o meu livro favorito, porque quando ele lida com os tópicos, eu sinto que ele parou muito cedo. Então, o livro do Elon, ele só vai aqui até formas quadráticas e realmente ele não toca nem em espaços duais e biduais, que é algo que eu esperaria que o Elon fizesse.
Então ele termina o curso de álgebra linear muito cedo. Talvez esse livro seja ideal para um primeiro curso de álgebra linear. Mas eu gosto porque o conteúdo é bem sucinto e os exercícios são não tão repetitivos. E além disso, a SBM tem um outro livro com soluções para os exercícios desse livro aqui. Então é um livro ok, né? Se você tem a oportunidade de ter esse livro, provavelmente é o mais barato da lista, se tiver em estoque. Então, tenho certeza que vale a pena, mas ele não cobre todos os tópicos de álgebra linear. Outro livro é o livro do Continuando em Português. Esse eu acho que é o meu livro favorito de álgebra linear, que é o livro do... Oxi, cadê as coisas? Aqui. Que é o livro do Flávio Ulloa. Que ele sim toca em tópicos mais avançados de álgebra linear, ele fala sobre espaços duais, espaços biduais. Os conteúdos são bem sucintos e os exercícios são, de certa forma, desafiadores, e eu gosto porque ele faz muito daquelas conexões que a gente viu no início, ele mesmo desenvolve no livro, mas talvez seja um livro um pouco mais difícil para você ver a primeira vez que você está estudando álgebra linear. Porém, da última vez que eu chequei, eu acho que esse livro estava R$30 na Amazon, então com certeza é uma boa escolha. Acho que cobre mais assuntos que o livro do Elon, mas talvez não tenha tantos exercícios quanto o livro do Elon teria. Aliás, todos os livros que eu estou recomendando aqui e outros materiais extras estão todos na descrição do vídeo, tá bom? Agora, esses são os dois livros em português. Tem outros livros em português também, como, por exemplo, do Boldrini, tem o livro do Steinbrück, que é a segunda parte do livro de álgebra linear que a gente viu anteriormente. Mas eu não conheço aqueles livros particularmente, então eu prefiro não comentar muito. Se você usou esses livros na sua graduação, então deixa aí nos comentários o que você achou deles ou qualquer outra indicação que você tiver. Vamos para os livros em inglês. O primeiro é o do Gilbert Strang, que eu acredito ser um dos melhores livros de álgebra linear, mas tenha em mente que ele está em inglês. E eu gosto muito dele porque ele cobre todos os assuntos de álgebra linear que eu considero importante. Porém, ele faz um caminho mais aplicado. Então, ele tem um capítulo só de aplicações. Ele fala de cadeias de Markov, programação linear, série de Fourier, computação gráfica e etc. Então, a álgebra linear, nesse livro aqui, é um curso bem mais aplicado. Se é algo que você está procurando, o livro do Strang provavelmente é o melhor que você poderia escolher. E além disso, o Strang ele tem aulas no YouTube. Eu acho que se você entrar no site dele, aqui, esse é ele, em algum lugar tem os links para as aulas dele que ele tem disponível no YouTube, e ter o prazer de ter uma disciplina ensinada pelo cara que escreveu o livro é realmente um grande privilégio, não é todo dia que a gente encontra isso. Então, para um curso de álgebra linear mais aplicado, porém bastante completo em inglês, com material de apoio como videoaulas, o livro do Strang é provavelmente o melhor que você poderia escolher. E tem também o outro clássico, que é o livro do Hoffman, que eu acho que é o livro de álgebra linear mais completo, no sentido matemático da coisa. Então, o livro do Hoffman, a única coisa que eu não gosto é que ele passa muito tempo desenvolvendo coisas que realmente eu nunca mais vi na minha vida, que é reduzir uma matriz por linha, por coluna e coisas assim. Mas se você pula esse primeiro capítulo aqui, tá tudo bem. E o livro do Hoffman é relativamente denso. Eu sei que muita gente vê esse livro no primeiro ou segundo ano de graduação, e eu acho que isso gera um certo trauma. Eu não acho que é um livro tão fácil assim. Mas ele é um livro menos aplicado e mais matemático. Ele fala, por exemplo, de formas canônicas, forma canônica de Jordan e coisas que são realmente avançadas, espaço com produto interno, formas bilineares e etc. Eu acho que ele cobre todos os assuntos de álgebra linear de um ponto de vista mais matemático. Então, nesse caso aqui, eu tenho que escolher os dois livros em inglês, na minha opinião. Eles são os livros que mais contém um conteúdo compreensível. Mas, novamente, eu não conheço todos os livros em português. Se você usou algum livro em português que você acha que vale mais a pena que esses dois aqui que eu mencionei, por favor, deixa aí nos comentários. Novamente, o link de todos os livros vai estar na descrição, junto com o link de outros materiais que eu encontrei na pesquisa para esse vídeo. É isso.